Oi, seja bem-vindo de volta. Na aula anterior, a gente conheceu as vogais. Hoje, vamos falar sobre as consoantes. Pessoal, para a aula de hoje ser mais produtiva, eu recomendo que você esteja ou com o IPA impresso em mãos, ou então que você abra o IPA Chart e vá dando uma olhadinha nele enquanto assiste a aula, porque hoje eu vou falar do ponto e o modo de articulação. Lembrando que o ponto de articulação é o lugar do trato vocal onde o som é produzido e o modo de articulação é a maneira como o ar passa durante a produção do som. E aqui no IPA, as colunas, elas mostram o ponto de articulação e as linhas, elas mostram o modo. Então, por exemplo, se eu falar que há uma consoante plosiva bilabial, você já vai saber que pode ser ou o P ou o B. A gente sabe que existem pontos e modos de articulação, da mesma forma que acontece com as vogais. Vamos conhecer então os grupos das consoantes. Vamos começar com o que a gente chama de oclusivas. Quando você produz uma consoante oclusiva, a boca fecha completamente. O ar fica preso lá dentro. E quando você abre, ele explode para fora. É por isso que elas também são chamadas de plosivas. Por exemplo, o P, o B, o T, o D, o K e o G. Vamos colocar em exemplos. Pato, bola, teto, dedo, casa, gato. Em cada uma dessas, as palavras têm um fechamento total, seguido de uma explosão de ar. Você consegue sentir isso se colocar a palma da sua mão na frente do seu rosto. Tente falar pato. Você percebe um golpe de ar na sua mão? Agora as nasais. Aqui a boca também fecha, parecido com as oclusivas, mas tem uma diferença fundamental. O ar não sai pela boca, ele escapa pelo nariz. Quer sentir isso na prática? Tente falar o som de M tampando o nariz. M. Vai perceber que fica quase impossível. Isso porque o som depende da passagem do nariz para acontecer. São exemplos de mala, nuvem, banho. Em seguida, temos as fricativas. Aqui, a boca não fecha, ela só estreita. O ar passa por essa fresta e faz um ruído contínuo, como se estivesse raspando. Se você prolongar o som de F ou de S, vai ouvir esse chiado constante. Esse som é característico das fricativas. São exemplo de faca, vaso, saco, casa, chuva, gelo. Agora, as africadas. A africada mistura dois modos que a gente já viu. Ela começa com um fechamento total, igual à oclusiva, e aí, ao invés de explodir de vez, a boca abre só um pouquinho e cria uma fricção. É como se a oclusiva escorregasse para uma fricativa. No português, isso aparece bastante nos sons de tia e dia. O quinto modo é o tap. Aqui, a ponta da língua dá um toque bem rápido no céu da boca. Por exemplo, caro, pera, prato. Esse contato é tão breve que quase não dá para ver e não bloqueia o ar totalmente. Agora as vibrantes. Enquanto no tap a língua ela toca só uma vez, as vibrantes viram várias vezes seguidas. Ou então é a úvula, aquela campainha lá no fundo da garganta. Por exemplo, rato, carro, rua. Repara que no IPA a gente tem dois símbolos diferentes, justamente porque pode ser a língua ou a úvula que vibra, dependendo de onde a pessoa cresceu ou nasceu. O sétimo modo são as aproximantes. A boca se aproxima de uma posição fechada, mas sem fechar de vez e sem criar fricção. O resultado é um som muito suave, quase uma vogal. São exemplos do I fraco, de pai, ou U, de muito. E tem mais um exemplo bem brasileiro, que é o R caipira, que é o que eu uso. O R, chamado de retroflexo, como em porta e carne. Também é uma aproximante. E por último, as laterais. Aqui, a língua bloqueia o centro da boca, mas o ar não fica preso. Ele encontra um caminho e escapa pelos lados da língua. Por isso que o nome é lateral. Os exemplos são L de lata e o LH de telha. Aqui. Olha só quanta coisa a gente aprendeu hoje.
Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o ponto de articulação. Eu estou aguardando você lá. Muito obrigada por ter assistido e até mais!